Ok. Gênesis capítulo 37 vai falar então da história agora, a continuidade, né? A história de Jacó. E Jacó, a continuidade da sua história está em José. José é o filho de Jacó com a sua amada, né? A sua mulher preferida, que era Raquel. Jacó, então, ele teve José, que significa em hebraico que Deus adicione filhos. Que ele, Deus, adicione filhos. E José vai apontar para uma história de redenção. Lembre-se, tudo em Gênesis é pedagógico e aponta para o caminho da vida cristã. A experiência com Deus Pai, a experiência com o Filho e a experiência com o Espírito Santo. E depois que você tem uma experiência com o Espírito Santo, é iniciado na sua história um caminho de redenção. José é uma história de redenção. Esse é o Evangelho. Apresenta Deus Pai, dá a graça, revela a graça do Deus Filho, começa o agir do Espírito Santo, e então acontece a história, a redenção na sua história. Essa é a pedagogia descrita aqui em Gênesis. Pois bem, José então é o filho preferido, né, de Jacó, porque é o filho da mulher amada. José é o filho de Raquel. E quando a gente lembra, ou a gente vai ler aqui a história de José, a gente vai ver que ele é alguém que Deus deu sonhos para ele. E ele é perseguido justamente porque Deus introjetou, Deus plantou um sonho no seu coração. Não foi ele, não foi ele que quis isso, não foi ele que estava buscando isso. Foi Deus, né? Então, existem coisas que Deus vai plantar no nosso coração, que Deus vai nos revelar, que Deus vai nos chamar, nos mostrar, que por conta disso, que a pessoa não tem culpa nenhuma, mas é justamente isso que vai atrair os inimigos, que vai levantar inveja, calúnia, e perseguições. Isso mostra que pessoas chamadas por Deus, elas também vão enfrentar um caminho de contradição. Nem toda pessoa que está sendo perseguida é porque é juízo de Deus ou disciplina de Deus porque fez alguma coisa errada. Isso aqui deve ser isso é um fundamento mesmo na vida cristã. Eu vou falar uma coisa para você. Se olhar para o Novo Testamento, você vai ver os homens de Deus, os apóstolos, sendo perseguidos por estar fazendo aquilo que é certo. Hoje, existem, na verdade, para mim, isso é uma evidência. Uma igreja que está sendo perseguida, e não é porque ela fez coisa bagunçada, não. Não é porque está pregando o evangelho. Tem gente sendo perseguida, é porque está fazendo um trabalho efetivo. Porque se for aliançado com o mundo, não tem muita perseguição, não. Se alguém pregar, se uma igreja, um pastor, irmãos, pregarem uma mensagem ou estabelecerem, né, uma mensagem rasa, uma mensagem superficial, que toca apenas na alma e não mexe com o espírito, não provoca uma transformação, provavelmente essa igreja, essas pessoas serão muito celebradas. Mas quando a gente olha para a história dos apóstolos e homens de Deus, íntegros, profetas, mostra que todos foram perseguidos pela mensagem que eles anunciavam. Então aqui precisa ficar muito claro para nós, na nossa vida cristã. Nem toda pessoa que está sendo perseguida, está denotando, mostrando, revelando uma disciplina, um juízo de Deus. Pelo contrário, no Novo Testamento, perseguição mais tem a ver com aqueles que estão sendo validados por Deus. A perseguição, no Novo Testamento, ela valida o chamado, valida a verdade e a realidade que a pessoa carrega. Pessoas que não causam muito incômodo no reino das trevas
Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta, a pessoa ela é insípida, ela é insossa, ela, ela, ela é equilibrada, assim, você não nota posicionamentos muito acentuados, você não... A fala da pessoa é uma fala normalmente mansa, e aqui não estou falando de questão comportamental ou temperamental, eu estou falando de carregar verdades e realidade. Sabe aquela mensagem que nos incomoda? Sabe aquela palavra que muitas vezes nos deixa confortável? Provavelmente está vindo de alguém que está muito comprometido com a verdade acima, da sua reputação. Esses eram os profetas. Os profetas no Velho Testamento aqui o tempo inteiro tinham que estar confrontando o rei. Se confrontar dentro de casa, filho, esposo, esposa, pais, irmãos, já é desafiador. Imagina confrontar reis. Esse era o trabalho dos profetas. E a história de José mostra que alguém perseguido não porque estava fazendo errado, mas porque estava fazendo certo. Alguém que estava sendo imputado sobre ele questões morais, né? Estava sendo imputado erros, quando na verdade é alguém que estava caminhando de forma muito verdadeira, de forma muito íntegra. Então, mais uma vez, sabe, na vida cristã, às vezes eu percebo isso, né? Às vezes anda lá 5 anos com uma pessoa, 7 anos com uma pessoa, conhecendo a pessoa, o lugar, a igreja. Aí basta um momento que alguém levanta uma suspeita, os 5 anos, os 7 anos, os 3 anos, os 10 anos, os 15 anos andando junto não vale de nada. Isso que eu acho interessante, para ver a tamanha superficialidade de não compreender as coisas espirituais. Se fosse assim, bom, e na verdade foi isso, né, que aconteceu. Muitos dos discípulos andando com Jesus, no momento que algumas pessoas começam a abandonar, eles são tentados a abandonar também. Diz, olha, não está dando, a tua mensagem é muito dura. Aí Jesus precisou se posicionar, disse, fica à vontade. Se vocês quiserem abandonar também, fique à vontade. Então Jesus tem que ter uma convicção aqui do seu chamado, da sua vocação. Então nem todo aquilo que está sendo perseguido é porque está desabonado por Deus. Nem tudo aquilo que enfrenta resistência e oposição, eu vou falar, uma igreja que sofre perseguições, uma igreja que às vezes, né, tem pessoas que estão saindo dela, tem gente que olha de nós, o que está acontecendo? Eu acho que Deus não está mais nisso aqui. Na verdade, talvez seja a evidência que Deus esteja. Porque todo caminho de verdade, realidade e no chamado de Deus vai enfrentar oposições. Toda pessoa chamada por Deus vai enfrentar oposições. Uma coisa é ter consequência de erros. Outra coisa é ter oposição, porque uma guerra, porque está incomodando, está provocando transformação real na vida das pessoas. José, Deus dá um sonho para ele que não foi ele que quis, não. Foi Deus que deu. E na nossa vida é assim. Às vezes, por chamado que é de Deus, por chamado, por sonhos que Deus deu, a gente vai enfrentar a oposição. E começa dentro de casa, começa entre os parentes. Né? E esse é o lugar mais desafiador de encontrar uma validação. Né? E quando olham e dizem, não, mas tá sonhando demais, que é coisa grande demais. Mas foi Deus que fez, foi Deus que deu. Mas aí também é um teste. Então, o caminho da vida de José, ele é alguém chamado por Deus e alguém testado por Deus. Então, Deus testa pessoas aprovadas. Para ser aprovado, tem que passar por teste. Então, que fique bem claro esse ensino para você e esse princípio, na verdade, da palavra de Deus.
né? Nem toda oposição é sinal de que alguma coisa está desaprovada por Deus. Na verdade, a oposição talvez ela esteja validando o chamado que alguém tem. Nem toda igreja que enfrenta oposições e calúnias, né? Mais uma vez, né? Quando Deus está levantando, pode ter certeza, vai ter calúnia de tudo quanto é jeito, luta de tudo quanto é jeito, oposição de tudo quanto é jeito. E você precisa saber disso. Esteja do lado daqueles que estão empenhados em pregar um evangelho que cause transformação na vida das pessoas. Fique do lado da autoridade. Em momento que você não sabe o que está acontecendo direito, fique do lado da autoridade. No momento que você não sabe o que está acontecendo dentro de casa, o filho está bravo com o pai porque brigou, não sei o quê, porque o pai fez isso, aquilo, aquele outro. Fica do lado do pai. Fica do lado da autoridade. Né? Porque a probabilidade do imaturo estar fazendo bagunça é muito maior do que o maduro estar comprometendo alguma coisa. Há suas exceções, mas elas são menores. Há suas... há também, e isso pode acontecer, acontece, mas uma proporção muito menor. Então, aquilo que você, a pregação que você ouve, dentro de casa, por exemplo, né, o princípio é o mesmo. Você anda 10 anos com uma pessoa, aí em primeira suspeita, recebeu uma mensagem, não sei o que, no WhatsApp, dizendo que o marido, que a mulher, que não sei das quantas. Caiu a casa. Os 10 anos de confiança, agora uma suspeita, acabou tudo. Meu Deus do céu, se tem 10 anos de confiança, isso deve respaldar para o momento do caos, para o momento da suspeita. Não, minha esposa não, meu esposo não, meu irmão não, minha igreja não, meu pastor não. Pelo amor de Deus. Você percebe se não vale nada confiar, andar junto, perceber. Pastor, quer dizer então que a pessoa nunca vai errar? Não pode que erre, mas também não é qualquer suspeita, qualquer calúnia, qualquer sussurro que faz a pessoa levantar já uma desconfiança ou invalidar o outro. Só mal, quer dizer que não pode passar por... E outra, e se tiver um erro? Vamos lá, o pai errou. Sim, ele perdoou 1.250 pecados durante os 10 anos do filho. Aí no erro do pai faz que nem os filhos, igual o filho de Noé. Diante do erro do pai não tem perdão. Interessante, né? Que a régua para um, não é a mesma régua para si, não é a mesma régua. Por isso que Jesus fala, né? Com a mesma medida que medirdes, vocês serão medidos. E que o erro dos nossos pais, o erro dos nossos irmãos encontre em nós um lugar de misericórdia. Não é aprovar erro e passar pano. Tá errado, precisa reconhecer e pedir perdão. Mas que não encontre o abandono, que não encontre uma relação abortada simplesmente porque errou e no nosso padrão de juízo, de julgamento, parece que não tem crivo de misericórdia. A história de José aponta para alguém que foi chamado por Deus e porque foi chamado, enfrentou muita oposição. Então nem toda oposição está denunciando que algo está errado. Na maior parte das vezes a oposição está denunciando que alguém esteja certo. Quando a gente olha para um cenário político, a gente vai ver a oposição que se levanta contra pessoas que se posicionaram em um viés ideológico diferente daquilo que estava sendo vivido na nossa nação durante muitos anos. A gente vai ver que parece que certamente é muito desproporcional, né? O julgamento, a interpretação é muito desproporcional. A régua para um não é para os outros, né? Aí você já vê que isso é espiritual, né? Porque toda pessoa levantada por Deus, José foi levantado por Deus e nesse caminho encontrou oposição. E no capítulo 37 de Gênesis diz que habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Então Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, lembra? Foi tratado por Deus, voltou agora, encontrou Esaú, houve perdão, Deus tratou então a vida de Jacó e agora ele tem a sua geração, né?
desenvolve e perpetua a sua geração. E ele habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Jacó ficou ali. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. Interessante, né? Diz que esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos. José é a continuação da história de Jacó. É a continuidade. Não tem como falar de um sem falar do outro. Esta é a história de Jacó. Não teria que falar aqui essa é a história de José? Não. Para ver como é a história do Jacó tratado, Jacó moldado no seu caráter por Deus, ele agora inicia um caminho de redenção. É a redenção de Jacó. José é a redenção de Jacó. Essa é a história de Jacó. Lindo, né? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Lembra? Jacó teve 4 esposas. Uma foi Bila, Zilpa, Raquel, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ou seja, José apacentava os rebanhos com seus irmãos. E José levava para o pai a notícia dos irmãos mais velhos. E as más notícias, sabe, o olheiro, ele era um aviãozinho. Ele entregava, né? Disse, olha, fulano, Judá bagunçou, pai. Efraim, Judá, Rúben, pai, o Rúben não quer trabalhar não. Então ele entregava. Então assim, não era alguém que, interessante, né? Alguém que fala a verdade pro pai, ainda que o outro esteja errado, ele é motivo de ser tratado como X9, né? Ninguém gosta de voz profética, né? Que nos denuncia para que a gente seja corrigido. E foram isso que os irmãos de José fizeram. Ele chegava pro pai e falava a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Que encontremos Josés nas nossas vidas e não acabemos com a vida deles. Porque entregar para o inimigo é uma coisa, mas entregar para o pai é o melhor lugar para alguém se entregue. A gente não gosta de irmão José no GC. Diz, não sei, mas só o fulano aí não quer servir. Eu não sei porque todo mundo serve, né? A pessoa, José era aquele que falava o que falava, ele entregava para o pai. O que falava, entregava para o líder. Parece que esse é um X9, né? Esse que encontremos, bem-aventurado é aquele que encontra um José, lá no GC. Para entregar as bagunças que ele fez, entregar para o líder, porque daí entrega. Bem-aventurado é quem tem José por irmão, que as bagunças e os planos que ele tem de fazer bagunça, entrega lá para o pai. O pai vai lá, disciplina, corrige, e aí essa criança é guardada, esse adolescente é guardado, os irmãos são guardados, a igreja toda é guardada, o GC é guardado, porque tem um José lá no meio. Pior é quando encontram ouvidos que ouvem o erro, sobre o erro, que veem, mas não falam nada, porque estão mais preocupados com a sua moral do que com o propósito da sua casa. O verdadeiro amor é o amor de José. Ele diz, pai, tem coisa errada na nossa família. Eu ouvi coisa aqui que não está alinhada com a nossa casa. O Rubem está falando coisa que eu fiquei... Pai, ele falou coisa dos irmãos, tá errado. Aí o pai fica sabendo, manda chamar. Tá, mas quem é que falou? Como é que o senhor ficou sabendo? Foi José que falou. Aí os irmãos ficam bravos com o José. Ao invés de reconhecer de verdade, meu coração tá errado mesmo. E grato, José, porque tu tá guardando minha vida. Porque se tu não guardar a nossa casa, talvez perca, eu mesmo vou me perder e vou comprometer nosso ambiente, a nossa mesa, a nossa família toda aqui vai ficar dividida. E tu tá entregando pro lugar certo. Sabe quando? Não fique ressentido quando alguém leva algumas situações pros pais. Não fique. Você que é irmão, não fique incomodado não quando alguém entrega os seus projetos e planos e às vezes que denuncia um coração errado, mas entregue para os seus pais. Sinta-se guardado. O pior é aqueles que colocam nas mãos dos inimigos. Porque às vezes os inimigos são os que concordam. E talvez os amigos, os irmãos, são aqueles que denunciam, mas denunciam no lugar errado, no lugar certo.
José é aquele que denunciava os erros, mas ele denunciava no lugar certo. Agora, todo aquele que denuncia no lugar certo, ainda que ele seja comprometido com a verdade, ele vai ser perseguido. Ele vai ser mal falado. E alguém vai dizer o seguinte: esse aí é a panelinha com o pai. Esse aí é o preferido do Jacó. Tá vendo que ele só anda perto? Tá vendo que ele tem benefícios por conta disso? Foi Deus que fez assim. Ora, 3. Israel, interessante, começou a falar de Jacó, agora Israel. É que Deus é Deus de homens transformados, né? E Deus não tem vergonha de ser chamado Deus de Abraão, Isaac e Deus de Jacó. É Abraão, Isaac e Jacó. Mas Deus não mudou o nome? Mudou. Então você vai ver aqui alternando entre Israel, quando fala de Israel, vai falar do povo a partir de Jacó, das 12 tribos de Jacó. Está falando de Israel. Mas a Bíblia vai continuar falando também Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Deus não tem vergonha. Deus não se vergonha de dizer que ele é Deus de pessoas que, com caráter comprometido, um andar tortuoso, torto, mas isso aponta para o caráter de Deus também. Deus é o Deus de pessoas tratadas e transformadas. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ele fez um vestido, fez uma túnica, deu uma camiseta da Lacoste, né? Sabe aquela camiseta preferida? Todo mundo tá ganhando da Renner, mas o bonito ganha da Lacoste. É assim, e aí... Só que foi... Olha o coração do José. Ora, Jacó, Israel, amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica talar. Preste atenção agora. Essa túnica aqui, essa roupa aqui, vai ser motivo, e isso representa algo, vestes, representa, é a túnica, é a roupa, é uma identidade. E Satanás sempre vai tentar roubar aquilo que o pai deu. Uma identidade que Jacó, que Israel dá para José. Um reconhecimento, um respaldo. E Satanás sempre vai tentar. A história de José vai ser tal dessa capa aqui, ó. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. José teve um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouviste o sonho que tive? Aí José conta o sonho para o seu pai e para os seus irmãos. Nós atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes de vocês, os vossos, o rodeavam, ou seja, estavam em volta do meu feixe, e se inclinavam perante o meu. Meu Deus, você imagina alguém da família contando isso para você? Você já diz, se acha. Pensa que agora que sonho é esse? É um olhar altivo, soberbo. Os feixes de vocês se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Ah, tá, agora tu vai governar sobre nós, tu é o mais novinho, cara. E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e falou para os seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Meu Deus! Imagina alguém da sua família contar isso. Sonhei o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: até Jacó aqui repreende, Israel repreende José. Que sonho é esse que tiveste, menino? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai ficava percebendo o que está acontecendo com esse menino. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Teus irmãos não estão lá apacentando o rebanho? Vem, eu vou te enviar a eles.
Respondeu-lhe José: Eis-me aqui, pai, pode me enviar. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Ou seja, dá uma olhada lá como é que estão as coisas e me fala. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que tu procuras? Ele respondeu: Eu procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e achou eles em Dotã. De longe o viram, e antes que chegassem, conspiraram contra ele para o matar. Mais uma vez, olha a tentativa aqui dos irmãos de matar a voz profética, a voz que denunciava os erros para os pais. Isso aqui, todos nós, é o teste de todos nós. Não quando alguém nos confronta ou entrega-nos para os nossos pais, para aqueles que têm autores para nos repreender. Que nós olhemos para José e encontremos neles uma verdade e celebremos essa verdade, ainda que essa verdade nos confronte, nos denuncie, veja em nós coisas que precisamos ser transformadas. Não mate José da sua história. Celebre José da sua história. Não, esse teste é muito grande, sei que não é fácil. Conspiraram contra ele para o matar, 19, e diziam um ao outro: Lá veio o tal do sonhador. Vim depois agora, matemos. Sabe que às vezes José, ele aqui diante dos irmãos é mais novo, né? Às vezes José não era dos nossos parentes, não é parente nosso, mas é da nossa família agora. Às vezes aparece um José na nossa família, na família de Deus, que ele é mais novo. Ele não tem tanta experiência. Às vezes ele não tem filhos e vai falar sobre filhos. Ele tem para ensinar sobre filhos. Ele não é casado ainda, mas vai ensinar sobre casamento. É bem verdade que ele precisa pregar a palavra de Deus, não pode pregar o que ele acha, né? Mas às vezes é difícil a gente reconhecer. A gente deve se submeter, né? Perceber. Claro que vai ter um respaldo da parte de Deus, mas está falando, está alinhado ao que Deus está falando, a gente deveria ver a bênção de ter um José que nos confronta, que nos corrige. Só que a gente pode ser irmãos mais velhos, dizer o seguinte: eu não vou estar ouvindo repreensão de um menino. Não tem experiência de casamento, não tem experiência de filho, não tem experiência de coisa alguma, sou mais velho, né? Isso foi o conflito dos irmãos de José. Lá vem o tal do sonhador, vim depois agora e vamos matar ele, matemo-lo, lancemo-no e lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Então Rúben interviu, né? Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. Peraí, roubaram o quê? A capa, a túnica. Você percebeu? O pai deu a identidade. E agora já começaram a roubar a identidade dele. Isso que acontece na vida cristã. Você é chamado por Deus, Satanás logo já vem tentar roubar a sua identidade. De filho amado, de filho preferido. Alguma coisa começa a acontecer, até para você entrar em conflito e dizer o seguinte: mas eu não era um filho amado? Como que aconteceu isso comigo? Peraí, eu tive sonhos, Deus me deu sonhos, né? Na vida cristã, tudo nas nossas vidas vai começar com uma visão. Pode notar isso aí. Tudo nas nossas vidas começa com uma visão. Quando você é chamado por Deus, Deus vai iniciar o seu chamado dando-lhe sonhos e visões. Só que José, a história de José aponta para um homem que ele é vocacionado a transformar a maldição em bênção. A história de José aponta para alguém que é vocacionado, chamado a transformar a maldição em bênção. Agora, eles tiraram a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna, vazia e sem água.
Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam arômatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos. Quem está falando aqui? Judá. Judá. Judá disse para os irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Ou seja, Judá, assim como Rúben, interviu por José. O plano era matar ele. Rúben diz: não vamos matar, vamos jogar numa cisterna. Agora Judá interviu e disse: não, o que adianta a gente deixar ele morrer aí numa cisterna? De que nos aproveita matar nosso irmão e esconder o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, vamos vender ele. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Então perceba aqui, olha, a história de José, ela aponta, José, ele tipifica, ele é um tipo de Cristo. Você vai ver que a história de José, ela é um paralelo à história de Jesus. Alguém que foi amado pelo Pai, recebeu um chamado e uma vocação, mas por conta disso foi perseguido e foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi vendido por 20 moedas de prata. Foi odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos. Assim como os judeus, irmãos de Jesus, venderam ele, crucificaram. Por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Lembra, Rúben interviu? Quando ele sai, os irmãos vendem então, através de Judá, vendem José por uma caravana de ismaelitas que estavam indo para o Egito. E voltando aos seus irmãos, disse... Então Rúben, quando vê isso, rasga suas vestes, porque ele é responsável pelo irmão mais novo. E voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Então eles pegaram agora um bode, mataram esse bode, pegaram a túnica de José, a capa, lembra-se disso, molharam no sangue. Olha só a capa ensanguentada agora. E deram para o pai. O filho morreu. Disseram: uma fera, um animal feroz, pegou o teu filho. Era mentira, mas eles enganaram o pai agora. Se lembra? Jacó enganou Isaac. Quando chegou para pedir a bênção da primogenitura para roubar do seu irmão Esaú, ele chegou e vestiu o quê? Uma capa, era uma peles. Lembra que o pai apalpou ele e pergunta: é Jacó? Ele diz: não, é Esaú, é peludo. Jacó sabe que existe uma lei que não falha, é a lei da semeadura e da colheita. Jacó um dia enganou Isaac, agora com uma capa. Agora chegou a hora. Ele estava colhendo aquilo que ele havia plantado. Ele estava sendo enganado pelos seus filhos também. Você percebe isso? Não é que Deus não tinha perdoado. E você vai ver aqui na história de José, Jacó vai achar graça ainda diante de Deus. Mas existem coisas na nossa história que, ainda que encontremos perdão e redenção, existem consequências. E agora Jacó tem que lidar com uma dor muito maior que seu pai teve que lidar. Ele plantou uma mentira, um engano. Agora está sendo enganado também. Essa é a maneira que Deus trata. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode, molharam no sangue, enviaram a túnica, fizeram levar o seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse:
É a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Isso aqui era é, quando a pessoa se vestia de pano de saco, né, jogava cinza na cabeça, era uma lamentação, era um sinal de humilhação diante de Deus, pedindo misericórdia, de arrependimento, né, ou de tristeza profunda. Jacó sabe que José havia sido despedaçado por uma fera no campo, ainda que fosse mentira, né, mas ele não sabia disso, mas ele então entrou em luto, né, uma profunda tristeza. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Peraí, José é vendido, tá? Mas peraí, que azar, né? Esse cara é azarado. Deus deu um sonho para ele e o pai deu uma capa, amava ele, e agora, por conta desse sonho, ele é vendido como escravo. Pois é, mas José, Deus não tinha perdido a mão no plano dele, na vida de José. E sabe, quando a gente encontra um lugar de favor, quando o favor de Deus está sobre a nossa vida, não interessa o lugar. Ele estava vendido como escravo, mas como escravo ele encontrou favor. Às vezes a situação está pior, a gente, nossa, agora esse ano começou, mas começou pior. Agora eu estava numa situação melhor, há 2 meses atrás, há 1 ano atrás, estava tudo bem. Agora eu estou aqui e parece que sou um escravo. Fique calmo, o favor está sobre você. Até quando escravo, na temporada de escravidão, na temporada de prisões, na temporada de confrontos, de perseguições e de calúnias, você encontrará favor sobre a sua vida. Ele foi vendido, mas não foi vendido para qualquer família. Escravo pode ser vendido para qualquer família, mas caiu na família de Potifar, na casa de Potifar, oficial do faraó. Capítulo 38. Aconteceu por esse tempo. Aqui tem um hiato agora, né? Tem um parênteses agora na história de José. E fala agora a respeito de outro filho de Jacó. Estava contando a história de José, agora tem esse ato e fala sobre Judá, um outro filho de Jacó, um outro filho de Israel. Aconteceu por esse tempo que Judá, um dos filhos de Jacó, lembra que Judá foi o que interviu agora para José não ficar ali na cisterna, mas ser vendido como escravo? Foi Judá que interviu. Rúben interviu primeiro e depois Judá. Lembra-se disso? Pois é. Judá, esse que vendeu o irmão. Esse vendeu o irmão. Ainda que não tenham matado, né? Mas vendeu o irmão. Ele que deu a ideia para vender o irmão. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Então, peraí. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. O que Tamar era de Judá? Nora. Tamar era nora de Judá. Judá era sogro de Tamar. Porém, o primogênito de Judá, primeiro filho, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Meu Deus. É que tem pecados, o Novo Testamento vai dizer que tem pecados que são para a morte. É tão perverso que Deus fez ele morrer.
Então disse Judá a Onã, olha só o contexto aqui. No Velho Testamento aqui existia a lei do levirato. Depois vai ter isso, né? Que quando alguém da família morresse, por exemplo, uma família ali, a esposa ficasse viúva, morresse o homem na família, o irmão deveria assumir a responsabilidade sobre essa família. Ele deveria assumir essa mulher, essa cunhada, como esposa, para perpetuar a descendência. Certo? Então o caso aqui é que ele havia morrido, então o irmão deveria assumir a esposa. Sabia, porém, então disse Judá a Onã: possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Então Judá, o pai, falou para o filho, disse: ó, o teu irmão morreu, assume a mulher dele, para que perpetua a descendência do teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra. Sabe a expressão largar fora? Assim, a maior parte das expressões que a gente fala, né, elas são muito sexualizadas, a gente nem percebe. A gente tem que ter até o cuidado disso, né? Me deixou na mão. Então, deixar na mão é marcar um encontro, com a intenção bem clara do que vai ser o resultado desse encontro. A pessoa não ir e o outro, ao invés de ter prazer com a outra pessoa, vai ter prazer na mão sozinho. Por isso que a pessoa me deixou na mão. Certo? Tem outras expressões, né? Tirar o meio da reta. Existem muitas coisas que a gente aprendeu, né? Mas na verdade elas são expressões extremamente sexualizadas. E aqui agora, né? O largar fora. Eu vou largar fora. O que é largar fora? Exatamente o que Onã fazia com Tamar. Tinha relações com ela, mas para não perpetuar a descendência, porque o filho não seria propriamente seu, ele estava sendo atribuída a descendência do seu irmão. Ele pegava então, para não assumir essa responsabilidade, largava o sêmen na terra. Ora, isso porém que fazia era mal perante o Senhor. Lembra que o Senhor tinha dado um chamado para Abraão e falou que era para toda a sua descendência eles multiplicar na terra? Por isso que é mal toda essa geração caída aí, gentia, ímpia, que ama mais bicho do que gente. Isso é mal diante do Senhor. Eu sei que tem gente que acha que é bonito, né? É verdade, responsabilidade, porque eu não vou colocar filho no mundo para não ter responsabilidade. É verdade, não tem que colocar toda pessoa que colocar filho no mundo tem que ter responsabilidade. Mas isso não é agora para não colocar, para não ter responsabilidade, porque Deus diz para você multiplicar. Onã fazia exatamente o que essa geração está fazendo. Isso é maldade perante o Senhor, porque Deus deseja ter uma grande família. Deus deseja ter muitos filhos. Toda geração que não... Toda relação... O que é pecado, pastor? O que é tido por família? Toda relação infecunda, infértil, que não gera não por alguma disfunção ou por conta uma disfunção orgânica, mas por espontânea vontade, isso é mal diante do Senhor. Isso, porém, faz mal perante o Senhor, pelo que também este fez morrer. 11. Então disse Judá a Tamar, a sua nora: permanece viúva na casa do teu pai, até que Selá, o meu filho, venha a ser homem. Olha o que Judá diz para ela: permanece viúva, espera, até que o filho mais novo, ele venha a crescer. E quando ele crescer, ele tome responsabilidade sobre ti e te dê filhos. Pois disse, para que não morra este também com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. Olha o que acontece aqui. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher
de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas. Morreu uma filha de Judá agora. Judá, o sogro de Tamar. Tamar, nora de Judá. O esposo de Tamar morreu. O seu irmão não quis assumi-la, não quis perpetuar sua descendência. Ela volta para a casa dos pais. Tamar deseja ter descendência, correto? Seu filho não quis assumir isso. Ele disse: espera até o outro filho crescer para que se responsabilize por ti. Judá perde uma filha agora. Depois que passa o luto, Judá está voltando agora, subindo aos tosqueadores de suas ovelhas, em Tímna. Está fazendo um caminho, Judá. Ele e seu amigo Ira, o Adulamita, 13, e o comunicaram a Tamar. Falaram para ela: olha, o teu sogro está subindo aí. Teu sogro vem aí. Eis que o teu sogro sobe a Tímna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez. Ela tirou vestes de viúva. Ela traçou um plano aqui. E as mulheres têm os seus poderes também, né? Elas têm os poderes. Ela fez um plano agora, porque ela desejava descendência. Ela não quis esperar, não. Soube que o sogro estava vindo. Ela tira as vestes de luto, se disfarçou e se assentou à entrada de Naim, no caminho de Tímna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Ou seja, Selá, o filho de Judá, cresceu, mas Judá não tinha ainda declarado que Selá tinha que tomar Tamar por responsabilidade. Diante disso, ela disse: olha, Selá já cresceu, não tem descendente ainda, eu vou fazer um plano. Ela troca de vestes e se veste agora de prostituta, para chamar a atenção do sogro. Ela fez um plano e o plano deu certo. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem. Ela disse então para Judá. Ele não sabia que era sua nora. Ela se vestiu, cobriu o rosto, se vestiu como prostituta. Judá fez o que era mal também perante o Senhor. Não era para deitar com prostituta. Ele pecou. Ela também. Mas ela desejava perpetuar a descendência agora. Armou esse plano e disse para ele: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ou seja, o que tu vai me dar? Qual é o pagamento? Quero saber, vamos aqui acertar a quantia. Ele respondeu: eu vou te enviar um cabrito do rebanho, porque ali não tinha como fazer pix na hora, né? Então o cara tá despreparado, e glória a Deus por isso. Ele não saiu para fazer bagunça, mas acabou fazendo. Então aqui era um pré-pago. Não era um pós-pago. Era um pós-pago. Aqui passou no crédito, desconta depois, tá? Ele respondeu: eu vou te enviar um cabrito do rebanho, esse vai ser o pagamento. Perguntou ela: ok, tu vai me dar um cabrito? Sim. Ok, e o que tu vai empenhorar? Alguém tem que passar o cartão de crédito, alguém tem que validar isso aqui. O que tu vai me dar como penhor? Que segurança eu vou ter que eu vou receber? Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que me mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Era o cinto, o selo e o cajado que ele segurava. O cajado.
Ele, pois, entregou isso para ela e a possuiu. E ela concebeu dele. Ele teve aquela noitada ali e saiu. Não soube ele, não sabia ele que ela havia ficado grávida. Era o plano dela, não era? E deu certo. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Colocou as vestes de viúva de novo. Deu certo o plano. Ele não sabia que era ela. Tá bom. Enviou Judá o cabrito. Lembra? Ele pagou. Por mão do Adulamita, o seu amigo. Para reaver o penhor da mão da mulher. Lembra que ele deixou lá o selo, o cajado e o bordão? Então ele vai lá pegar as coisas, os pertences dele. Envia o cabrito, toma os pertences, deixa o cabrito lá, pagou ela, como ele já havia dito. No entanto, porém, o seu amigo não a encontrou. Ele chegou lá e ela não estava lá. E ele precisa reaver as suas coisas agora. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não teve meretriz nenhuma. Ou seja, ninguém viu essa tal de mulher, essa meretriz aí, essa prostituta. Tendo voltado a ajudar, disse: não encontrei. E também os homens do lugar me disseram que aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, toda a vida não a achaste. Ele diz: olha, eu tentei pagar, que isso não seja imputado como crime diante de nós, mas a gente tentou pagar, mas não encontramos meio de fazer isso. Só que o que Judá perdeu aqui? O cajado. Sabe que quando se fala aqui um princípio, né, todo homem é chamado para ser um sacerdote, tem um chamado ministerial na casa de Deus. Não estou falando que todos vão ser pastores, um pastor, um título, né? Mas é um chamado ministerial, todos os homens têm, todos nós temos uma vocação de liderança, o chamado de liderar a nossa casa, a vocação espiritual. E aqui tem um princípio: quem deita com a prostituta perde o cajado. Quem deita com a meretriz perde o cajado. Quem sai da aliança do casamento e deita com alguém fora do casamento perde o cajado. Sabe, o pecado sexual na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, ele tem implicações disciplinares mais acentuadas do que os demais pecados, porque ele atenta para a aliança, ele atenta contra a aliança, ok? Os pecados diante de Deus, eles são iguais, mas a consequência em relação aqui na terra, eles são mais acentuados. No Novo Testamento, o pecado sexual, a infidelidade sexual, ela é tratada de forma mais aguda, implicações mais severas. Sabe, tem 3 coisas que derrubam um homem de Deus: dinheiro, poder e mulher. Homens de Deus terão basicamente esses 3 grandes inimigos durante a sua vida, seu chamado. Não estou falando que é só pastor, não. Estou falando todo homem de Deus. Todos os homens serão testados. Poder, dinheiro. Às vezes a pessoa não é propriamente dinheiro, mas é o poder, é o status que aquilo carrega. A pessoa ama poder, ama estar em posição de poder. Ela tem fome e sede de poder. Atropela relacionamento e fome de... É um teste. Riquezas, né? Lembra que Abraão rejeitou as riquezas do rei de Sodoma? Todo homem vai passar por esses testes. E mulher. Judá deitou com a prostituta e por isso perdeu o cajado. Pois bem,
Passados quase 3 meses, 24, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou. Olha agora, chegam para Judá, para o sogro, e diz: olha, ficamos sabendo que Tamar, a tua nora, ela adulterou, ela andou com alguém aí. Ela está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora para que ela seja queimada. Ou seja, ela comete um erro absurdo aqui. E normalmente é assim, né? Quando o erro é do outro, a régua é lá em cima, né? Quando o erro é do outro, crucifica, queima, apedreja. Tá bom. Qual é a sentença? Vamos queimar ela viva. Tá bom. Tiram ela, que ela não poderia ter feito isso. Ele não disse para ela esperar até Selá crescer, que ele daria ela por mulher para ele, para que se fosse perpetuada a descendência? Pois bem, tirando ela, mandou ela dizer a seu sogro. Aí ela manda um recadinho para o sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece, Judá, de quem é este selo, este cordão e este cajado? Eita! Quando Deus resolve expor, sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava tratando com Judá. Deus resolveu tratar na vida de Judá. Sabe que tem coisa que Deus expõe é porque Deus está tratando na vida de alguém. Parece vergonhoso, né? Humilhante. A régua para os outros é muito alta. Quando a gente é muito... Olha, não, eu sou pelo certo, eu sou pela lei, eu sou... Ah, é correto, moralista. Ah, é? Não, eu sou, comigo é assim. Entendi. Na verdade é com os outros é assim, né? Porque tu é mais flexível contigo, pra ti tem jeito. Sabe, toda pessoa que ela é inflexível, eu não tô dizendo que é pra passar pano pra nada, mas que a pessoa não tem misericórdia alguma. Ela é incompassiva. Uma coisa é você ser firme nos fundamentos. Outra coisa é, diante do erro de alguém, você ser misericordioso. Nossa chamada é para sermos misericordiosos. Não é para provar erro de ninguém. Dizer, não, tá tudo bem, não foi nada, toca a ficha. Não. Mas agora é para levar para um caminho de redenção. Judá é aquele moralista, né? Ele, nossa, que absurdo, mas na verdade comete a mesma coisa que ele condena à morte, ele comete também, mas ninguém sabe. Aí ela manda um recadinho: tá bom, só diz para ajudar, ele mandou me queimar, né? Só diz para ajudar de que essas coisas aqui são do pai do menino. E disse mais: reconhece, Judá, de quem é esse selo, esse cordão e esse cajado? Reconheceu Judá e disse... Olha, aí quando... Acho interessante isso, né? Quando Deus resolve tratar, sabe? Deus trata aqueles que são escolhidos, né? Quando Deus resolve tratar Judá, provoca humildade nele e ele se humilha. Humilhação, né? E ele se humilha. Sabe, toda humilhação ela vem para encontrar ali um humilde. Humilhação não é para ele se ressentir, é para revelar um humilde. E nessa humilhação, ele dá uma sentença aqui: ela é mais justa do que eu. Essa mulher aí é mais justa do que eu. É lindo quando alguém reconhece que precisa mudar. Sabe esses irmãos aqui, eles são mais justos do que eu. Eles estão denunciando um erro meu, mas na verdade isso aí é verdade mesmo. Eu preciso mudar mesmo. Esse povo aqui é mais santo do que eu. Essa gente aqui é mais sensato do que eu. E às vezes a gente fica bravo, né? Como Judá ficou. Mas ele reconheceu. Por isso que Deus é conhecido como... Pois você vai ver a história. Mas Deus é Deus... Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Só que o Judá não é o primogênito. Deus incluiu na sua referência, né? Que ele é Deus de pessoas tratadas.
Assim como Jacó foi tratado, Judá também foi tratado por Deus. E quando ele foi confrontado, ele reconheceu: essa gente é mais justa do que eu. Isso provoca humildade em nós. Por isso que Deus é Deus. Jesus, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Mas Judá não era primogênito, era para ser. Ele é o leão da tribo de Ruben. Mas depois você vai ver na história o que acontece com Ruben também. Pois bem, e aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Meu Deus. Perdão. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, portanto não a dei a Selá, meu filho, porquanto não dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. José foi levado. Você percebeu aqui esse hiato aqui na história de José? Parece que não tem nada a ver, né? Contou a história de Judá, a história de Tamar, contou a história de um adultério, de um ato adultério, né? Ele era casado. Judá tomou uma prostituta, né? Todo um enredo aqui. Fecha esses parênteses, voltamos então à história de José. José foi levado ao Egito. E Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Olha o favor aqui. O Senhor era com José. Mas como o Senhor era com José? O cara recebe um sonho, Deus deu um sonho, Deus deu um chamado, o cara é crente, o cara é de Deus, o cara honrava o pai, denunciava que estava errado os irmãos, por amor, ele não queria o mal dos irmãos, não, queria o bem. E aí, por conta disso, o cara é vendido como escravo. Esse cara, Deus não está com ele. Se não bastasse isso, agora o cara é escravo no Egito. Deus não está com esse cara, não. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com José. Ainda que estava vivendo a pior das temporadas da sua vida, o plano de Deus estava acontecendo na vida de José. O caminho de contradição. Quando Deus nos chama, muitas vezes nós entramos por um caminho de contradição. Deus fala que vai nos abençoar financeiramente, aí a gente perde o emprego. Não é possível. Então não foi Deus que falou. Não, esse sonho, Deus me deu um sonho, não, e agora entrou num caminho de contradição. Esse é o teste de nós permanecermos crendo naquilo que Deus nos deu. E tudo que Deus nos dá, primeiro inicia com uma visão, um sonho. Deus coloca um sonho no coração. Para Abraão foi assim: ô Abraão, sai daí onde? Eu vou te mostrar ainda. Primeiro Deus mostra, vai mostrar para ele a terra que Deus vai levá-lo. Tudo começa com uma visão. José teve uma visão, e agora ele é levado por um caminho de contradição, mas a palavra está dizendo que Deus era com ele. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Ele é escravo, mas é próspero. Ele está na pior temporada da sua vida, mas ainda assim vai experimentar de milagre de provisão. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, até o ímpio reconhece que quem tem favor de Deus, viu? Até o patrão ímpio vai dizer o seguinte: ô cara, eu gostei de ti, hein? Tu tem uma áurea diferente. Eles falam assim, né? Tu tem uma energia diferente, tu tem uma luz na tua vida. É verdade, é o Espírito Santo, eles não sabem dizer muito, né? Mas até o ímpio reconhece quem é chamado por Deus. Até o ímpio reconhece quem tem favor de Deus. Vendo que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José graça perante ele. Ou seja, encontrou graça até da parte de Potifar, a quem servia. E ele o pôs por colocou ele por mordomo de sua casa. Será que isso é cargo de confiança? Mordomo da casa. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Tá vendo? Basta um cristão lá. A graça, o favor de Deus chega em toda aquela casa por causa de um. Assim como você foi alcançado pelo amor de Deus.
sua casa será abençoada por causa de você. Seus parentes ímpios serão abençoados até por causa de você. Só a sua presença lá traz favor para todo mundo. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egito por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Colocou todas as finanças nas mãos de José. José era formoso de porte e de aparência. Então o Zé era top. Era de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-se comigo. Você entendeu, né? Deita, mas não dorme. Sempre tem uma tisca olhando pro Zé. É o teste. E aí, ele era bonito, cara abençoado. Aí despertou. Quem era essa? A mulher do Potifar. Vamos lá. Se hoje, nos dias de hoje, o cara mal empregado, ganhando uns pilinhos, nem precisa disso. Já às vezes você já olha para um casalzinho, já se surpreende com umas pessoas, uma mulher bonita. Imagina naquela época. Será que essa mulher de Potifar era bonita? Você acha que era uma mal acabada? Devia ser um espetáculo. Era tratado nas Mary Kay, nas Mac, no Botox da época, nas riquezas do Egito. Leite, banho de leite de rosas e coisa, tratada a pele. Essa era certamente a mulher de Potifar, não era uma mal acabada. Porque às vezes, fui tentar. Não, mulher feia não tenta ninguém. O negócio é impressionante. Olha só, e aí ela convida ele. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: meu senhor tem-me por mordomo e não sabe do que há em casa, pois tudo que me passou, tudo que tem me passou em minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Ou seja, eu controlo tudo nessa casa. Mas tem uma coisa que eu não posso tocar, que é em ti. Porque é a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe, uma das coisas que aqueles que são chamados por Deus serão testados é na fidelidade. Essa fidelidade estava sendo testada aqui no casamento, em relação a José se guardar, né? Você percebe que na história de José, como ele é um tipo de Cristo, ele não tem pecado nenhum. Ele não comete pecados. José, porque ele é uma figura, um tipifica, apresenta, lá no Velho Testamento apresenta Cristo. Mas a fidelidade é testada na relação agora. Mas essa fidelidade é uma fidelidade para com Deus. É uma fidelidade ministerial. Uma fidelidade que Deus coloca coisas nas mãos, confia nas mãos de José, de um homem chamado por ele. E agora vai ter uns testes de fidelidade. Que se não é fiel no casamento, não vai ser fiel para com Deus também. Ele não é maior que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Falando ela, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o temor que ele tem de Deus aqui. Ou seja, pecaria contra Potifar e contra Deus. 10. Falando ela a José todos os dias a querida lançava umas conversas no WhatsApp para ele. É isso aqui que estava acontecendo. Mandar umas fotos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Sabe aquele cenário perfeito? Tudo preparado para dar errado. Então ela o pegou pelas vestes. Lembra que a veste que Jacó tinha dado para José.
Essa veste é uma identidade e Satanás o tempo inteiro vai tentar roubar essa identidade de filho amado, de favorecido. Foi lá, os irmãos tentaram roubar a veste de José, ficaram com a túnica. Agora ele ganhou uma outra túnica. Ela foi roubada também. A túnica de favor dentro da casa de Potifar. Então ela pegou pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele até que seu senhor tornou a casa. Então aqui ela forjou um abuso sexual, né? Ela forjou um assédio aqui. Era mentira. Ela ficou com a capa, mas é aquela coisa. Se até hoje é complexo alguém alguém se defender de um assédio, defender de uma calúnia de assédio sexual ou de abuso sexual, muito complexo nos dias de hoje, quanto mais naquela época, né? Tinha direitos aqui. Ele não tem direito, ele é um escravo, né? Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que tu nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servos, então se lhe acendeu a ira. Ou seja, ele ficou muito incomodado, muito bravo. E o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ou seja, José, peraí, mas Deus chamou o cara, deu sonhos para ele, por conta disso foi vendido pelos irmãos, ficaram com a túnica dele, foi vendido como escravo. Meu Deus do céu, caminho de contradição é essa? Deus deu um sonho e agora tá mais atribulado do que antes. Deus prometeu, Deus deu promessa na minha vida, Deus deu promessa, agora tá pior. Além disso, agora ele tá na casa de Potifar, tá bom, encontrou favor, deu uma melhorada, mas agora tá num lugar pior do que antes. Agora ele é preso por ter sido fiel para Deus. Eu vou abandonar isso tudo, eu não vou mais criar essa promessa. Essa é a tentação, mas não em José. Ele agora foi preso. Certamente deveria ser morto, né? Mas talvez Potifar tivesse seus motivos aí, né? Para não querer matar José. Talvez fosse por conhecer a esposa que tinha, né? E o Senhor de José tomou, lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Olha só o favor de Deus de novo. Na prisão. E o Senhor era com José. E lhe foi benigno. E lhe deu graça perante o carcereiro. Ele encontrou graça perante Potifar. E até na prisão encontra graça diante do carcereiro. O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. O cara consegue governar. Olha a unção de rei aqui, olha a unção de governo, de príncipe, governa até na prisão. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito, ou seja, Faraó. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor:
por que tendes hoje triste o semblante? Por que vocês estão tristes? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contem-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: eu e meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira tinha 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: essa é a tua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Gratidão, né? No mínimo, o cara revela o sonho do outro, no mínimo ser grato. Então assim, lembra-te de mim e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa prisão aqui, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, claro, né, viu que o sonho, a interpretação para o outro foi bom, já vou querer uma para mim também. Então vou querer um desses também. Ou seja, viu ali uma profecia para o outro, gostei, Deus, dá uma para mim também. Ok. Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias o faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas o padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Ó Deus! A ingratidão também é uma praga que nos segue até os dias de hoje, né? Fez tudo pela vida do outro, revelou, abençoou, deu revelação, ajudou, mas eles esquecem bem rápido. Em 3 dias, né? Passados 2 anos completos, José ficou lá, na prisão. Faraó teve um sonho. Agora é Faraó que tem um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas. Olha o sonho de Faraó. 7 vacas formosas, gordas, formosas, à vista, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, feias, à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista, formosas ao olho, né? À vista, e gordas. Então, olha só, as magras comiam as gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias. Então ele olha agora para um milharal, né? De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó. Fora isto, um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito. Ou seja, ele teve esses 2 sonhos, Faraó teve esses sonhos, não entendeu nada. Mandou chamar os magos. Ele tinha então os videntes, os magos, aqueles que faziam feitiçaria. Chama todos esses
e todos os sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse, ninguém conseguia interpretar. Então disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Então disse a Faraó o copeiro-chefe. O copeiro-chefe, lembra aquele que havia sido preso e José havia interpretado seu sonho? Depois que ele foi liberto, ele esqueceu. Mas 2 anos depois, Faraó sonhou. E agora o copeiro-chefe disse: eu me lembro do tempo que eu errei, que eu tive preso. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. 11. Tivemos um sonho na mesma noite. Ele começa a contar a história para Faraó, né? Disse: olha, quando eu estava preso, eu e o padeiro-chefe, aquele que tu enforcou, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu. Estava preso lá um cara que era hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Ou seja, assim como ele falou, aconteceu. Eu fui restituído no meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se ao faraó. Ele colocou uma nova capa. A capa de filho, a capa de escravo, a capa de preso e agora a capa de príncipe. Mudou a roupa e foi apresentar-se ao faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, eu a teu respeito, que quando ouves um sonho, tu podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou o Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vista e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não davam aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no início. Então acordei. Depois vi em meu sonho 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas no vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-o aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, Faraó. As 7 espigas boas... As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas, também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí, Faraó, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguido disso, 7 anos de fome. Em toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, sensato, sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó. Ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, no tempo da alta, ele estava dizendo, deve guardar, retenha a 5ª parte de tudo que for produzido, do produto interno bruto.
né, da nação. Retém, guarda, faz estoque, porque virão 7 anos. Assim, 36. O mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel, de sinete, da mão e o pôs na mão de José. Pelo vestir roupas de linho fino, olha as novas vestes aqui, vestes de príncipe, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Olha a restituição aqui. Se os irmãos roubaram uma veste, tem um dia que Deus manda Faraó vesti-lo de linho fino. Sabe o que é linho fino na ponta? Vestes de justiça. Cristo será vestido, de linho fino, é a veste de justiça. Ele é a nossa justiça. É um tipo de Cristo aqui. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Olha o tempo da exaltação aqui. José recebeu um sonho, por esse sonho foi perseguido, caluniado, preso, condenado, sentenciado. Parece que é um caminho de contradição, mas Deus se lembra de José. O favor de Deus estava com ele. Chegou o tempo de ele ser colocado no mais alto cargo do Egito. Agora ele é o administrador de toda a terra do Egito. Agora, fê-lo subir o seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Meu Deus do céu. E a José chamou Faraó de Zefanate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. Lembra que o ministério de Jesus começa com 30 anos? Como José é um tipo de Cristo, ele inicia também o seu governo sobre a terra de Faraó, a terra do Egito, aos 30 anos de idade. Quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Olha o favor aqui. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos. Olha só, 2 filhos de José, com Asenate, com uma egípcia, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Meu Deus, Manassés, Deus me fez esquecer dos anos de sofrimento. Lindo, né? Primeiro filho, ele dá o nome, diz: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento que eu tive. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na minha terra de aflição. Deus me fez esquecer e Deus me fez bendito. Seus filhos de José. Passados 7 anos de abundância, houve fome na terra do Egito. Começaram a haver os 7 anos de fome, como José havia predito. E aquela fome em todas as terras. E havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras
vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Amém? É até aqui ou 42? 42. Mas estendemos demais hoje. Amanhã a gente continua no 42. Amém? Até aqui, história de José, uma história de redenção. José aponta para a história de redenção. Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E é impossível falar da história de Jacó sem avançar na vida e caminhar pela vida de José, que aponta para uma vida de redenção. Essa é a nossa história. Experiência com Deus Pai, experiência com o Filho que nos dá através de Cristo, né? Todas as coisas recebemos. A experiência de Jacó, que Deus nos leva para um caminho de transformação, mas depois de sermos transformados, inicia um tempo de redenção, de restauração e de restituição. Amém? Sempre lembre que José acha graça diante do Senhor. Amém? Uma boa tarde para você. Nós voltamos então amanhã, nosso devocional, Verbo do Alfa ao Ômega. Amém?